Boa tarde, irmãos. Que Deus derrame bênção nessa tarde para conosco. Amém? É um privilégio para mim, como pastor de vocês, pastor da Primeira Igreja Batista de Montes Claros, pastor Alain, de estar com vocês e ter essa audiência dos irmãos todos os dias, né? De manhã, de tarde, e poder estar com os irmãos fazendo essas reflexões, momento de oração, momento que a gente tem aqui juntos. Então, nesse instante, eu quero agradecer a todos e pedir que Deus possa estar nos abençoando nessa tarde ricamente no Senhor. Amém? Eu sou muito grato por tudo isso. Então, vamos meditar no texto de hoje, Êxodo, capítulo 5, de 1 a 5. Nós estamos fazendo uma, uma jornada aqui na vida de Moisés. Eu gosto desse personagem, já fiz isso na igreja, só que eu estou olhando num contexto bastante psicológico, né? Assim, dentro de uma perspectiva bíblica, obviamente, né? Nós somos pastores, mas sempre olhando aqui o que Deus pode nos ensinar dentro do comportamento, né? Das transformações, das mudanças que Deus foi fazendo na vida de Moisés. Nós começamos nossa peregrinação na vida de Moisés, colocando justamente que a ira foi o seu calcanhar de Aquiles, né? E a gente está vendo aí algumas nuances, algumas situações, alguns momentos de Moisés, né? Momentos que a sua ira foi importante, né? Foi uma ira de indignação, que a gente está chamando de ira justa, ou de uma ira saudável, né? Diante de situações, mas também nós vamos ver momentos bastante explosivos de Moisés e que lhe custou um preço muito alto. Ele não pôde entrar na terra prometida porque ele justamente, né, se irou muito, né? Ele não aguentou a pressão de alguns momentos cruciais e críticos nessa peregrinação com o povo de Israel no deserto ali, né, indo para a terra prometida. Muito bem, nós estamos nessa parte agora já. Hoje de manhã a gente falou usando os textos, né, de Hebreus e de Atos, principalmente a defesa de Estevão, no capítulo 7, e agora eu quero ir lá em Êxodo, capítulo 5, quando Moisés e Arão foram falar pela primeira vez com Faraó, né? Vamos ler? Depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: Assim diz o Senhor de Israel: Deixa ir o povo, o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. Respondeu Faraó: Quem é o Senhor para que eu lhe ouça, para que lhe ouça eu a voz e deixe ir a Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir a Israel. Eles prosseguiram: Deus dos Hebreus nos encontrou. Deixa-nos ir, pois caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, e não venha ele sobre nós com pestilência ou com espada. Então lhes disse o rei do Egito: Por que Moisés e Arão, por que interrompeis o povo no seu trabalho? Ide as vossas, ide as vossas tarefas. Disse também Faraó: O povo da terra já é muito, e vós os distraís das suas tarefas. Bom, irmãos, nós temos aqui esse momento crucial, né? Aqui do início dessa libertação do povo de Israel. Então, queridos, 40 anos já havia se passado, né? Agora esse reencontro de Moisés com o faraó. 40 anos já se tinha passado. E nas areias do deserto, Moisés teve uma escola de Deus ali, que ele aprendeu a ser humilde, né? Então, diante da aridez do deserto, ele teve que aprender a controlar, né? Ou melhor, ele teve que aprender a ter humildade, tendo em vista que agora 40 anos se passaram e Deus agora está dizendo: agora eu quero que você volte lá naquele lugar que há 40 anos você teve que fugir de lá, né? Então, você fala assim, mas
É muito tempo, realmente, é muito tempo, né? Mas nós encontramos aqui, agora, Moisés tendo que enfrentar um novo desafio, um novo tempo, né? Estava de volta, Deus estava enviando de volta a corte do faraó. E agora era o momento da verdade, né? O momento que Deus estava dizendo para Moisés como que ele tinha que fazer. Se lá naquele momento, que há 40 anos antes, Moisés tentou liderar o povo do seu jeito, né, na energia da sua carne, numa liderança própria sua, agora ele está tendo que voltar, mas só que agora, 40 anos depois, com uma missão de Deus. Agora é Deus que está à frente disso. Moisés seria somente um canal, né? Então, Deus surpreende, já começa surpreendendo Moisés ali no deserto com essa visão no meio de uma sarça ardente. Está lá em Êxodo, no capítulo 3, no capítulo 4, você pode olhar aí de Êxodo, esse momento aí sobrenatural, né? Esse momento sobrenatural para chamar e dar a Moisés essa missão, né? Então Deus disse a Moisés que iria usá-lo para tirar o seu povo do Egito. Só que, como diz aquele ditado, né? Você deve conhecer: gato escaldado tem medo de água fria. E esse chamado de Deus, a princípio, soou para Moisés como não como uma boa ideia, né? Soou assim, porque isso fazia lembrar daquele último esforço que ele fez, né, por conta dele, por conta própria, de ser um herói, ou seja, de liderar a libertação de Israel do seu jeito. Então isso trouxe aquela imagem de novo, né? Trouxe aquele resquício de tudo que aconteceu 40 anos antes, quando ele teve que matar aquele soldado egípcio e fez com que ele fugisse de Faraó e parou onde ele parou, lá no deserto de Midian. Então, quando Deus o chama, irmãos, teve que rever todas essas coisas, né? Teve que remexer com toda essa história, não é verdade? Eu queria até fazer um parêntese aqui para nós agora. Vamos fazer uma análise desse momento em nós. Você tem observado que nesses dias que nós estamos vivendo esse clima de isolamento, né, de pandemia, e um momento bastante difícil, ameaçador, né? A gente não pode ficar saindo de casa e a gente ouvindo notícia, isso tudo. Você já reparou que lembranças estão sendo suscitadas muito na nossa mente? Lembrança da nossa infância, lembrança dos nossos familiares, pais, pessoas que passaram pela nossa vida. De alguma forma emerge certos comportamentos infantilizados. Não sei se você tem notado, né? Talvez isso não tenha acontecido com você, né? Mas eu tenho notado que muitas pessoas me relatam essas lembranças, né? Vem à tona uma certa sensibilidade. Hoje mesmo que eu disse que eu estava um pouco sensível, veio alguns flashes na minha cabeça da minha infância e tal. Então, assim, realmente você vê que naquele momento que Moisés estava ali diante de Deus, né? Estava tudo quieto, estava tudo tranquilo. Moisés já era um pastor de ovelhas, cuidando lá do rebanho dos, né? Já, como diz, já estava casado com a filha de Jetro, né? Já tinha lá o seu rebanho, já tinha coisas do seu sogro que também ele cuidava, né? Enfim, há 40 anos, né? Ele já estava ali com seus 80 anos de idade, né? Então, nesses 40 anos no deserto que ele estava ali, quantas coisas ele vivenciou, e essas lembranças ficaram lá para trás, né? Ficaram lá, e agora Deus o surpreende. Deus tinha que surpreendê-lo, irmão. Não teria... O chamado de Deus foi muito incisivo e forte, levando Moisés a um compromisso. A princípio, você vê que ele tentou se esquivar, como eu disse hoje de manhã, né? Então,
Deus teve que remexer com tudo isso com ele, né? E que história fascinante aqui de um Moisés já adulto, de um Moisés agora tendo que lidar de novo com tudo isso, só que recebendo de Deus um chamado, uma missão, um novo momento. Agora ele não voltaria para o Egito da mesma forma que ele saiu de lá, né? Olha, irmãos, depois que Deus tira a gente do Egito, acabou, meu filho. A gente já não é mais aquela mesma pessoa. E louvado seja Deus por isso. Saímos do Egito, fomos libertos, né? Você vê que a gente ainda convive, né? Egito é uma figura de linguagem para nós, se torna uma metáfora, né? Uma simbologia do mundo. Por exemplo, nós entregamos nossa vida a Jesus, Jesus nos transformou, Jesus mexeu com a nossa história, né? Transformou nossa vida, mas nós estamos ainda no mundo, né? Mas você vê, o mundo já não tem mais aquela graça e aquele prazer que antes existia. Então, Moisés voltar para o Egito agora, depois do chamado de Deus, não seria mais a mesma coisa, né? Com certeza, aquele passado dele no palácio, com todos os benefícios, regalias e condições que ele tinha, ele já não tinha mais, né? Agora ele era um pastor de ovelhas, ele era um homem de trajes humildes, né? Passou pelo deserto e Deus foi trabalhando e lapidando seu coração, sua mente. Lógico, irmãos, a princípio ele recusou de ir, como todo mundo que recebe algo de Deus assim, né? É chacoalhado por Deus, mas ele foi. Deus sabia com quem estava enviando, né? Foi Deus que foi trabalhando esse caráter, foi trabalhando esse ser ali dentro de Moisés e que agora era tempo. Se naquela época que ele matou o soldado egípcio não era o momento, embora seria algo que Deus queria dele, né? Com certeza, libertar Israel lá do Egito, só que naquela época não era o tempo de Deus. E agora, no chamado de Deus, era o tempo de Deus. Ele tinha que ir, né? Estava claro ali que não tinha como mais ele fugir, não tinha como ele fugir desse chamado de Deus, dessa missão. Então, irmãos, por isso que eu estou dizendo isso. Imagine a agitação que Moisés deve ter sentido em seu coração ao voltar para o mesmo lugar onde passou seus primeiros 40 anos de vida, que foi o Egito, né? Nessa ocasião as coisas eram bem diferentes. Agora ele já não se encontrava no mundo refinado do Egito, mas agora ele era um homem de vestes humildes, né? Um nômade, né? Lembremos disso. Ele era um nômade, né? E agora Deus o torna, Deus o chama, Deus o capacita para que libertasse Israel do Egito. E, obviamente, irmãos, temos que lembrar aqui que desta vez Moisés não se apresentou com as suas próprias forças, mas ele sabia que se algo tivesse que ser realizado, iria ocorrer somente por meio do poder de Deus, né? Então, qual que era a parte de Moisés? Ser instrumento. Qual que era a parte de Deus? Usá-lo, né? Então, a única coisa que Moisés tinha que fazer era confiar o suficientemente em Deus para se apresentar à corte, né, de Faraó, à corte egípcia, e dizer ao Faraó o que Deus lhe havia ordenado falar. Ele não tinha que realizar a libertação, mas tinha que crer em Deus e fazer a sua parte nisso tudo, né? Então, o plano de Deus era de realizar ali uma série de intervenções sobrenaturais, pragas que iriam atacar o coração espiritual do Egito. Lembre-se disso, que tinha que ocorrer aquelas 10 pragas mesmo, tinha que acontecer essas intervenções sobrenaturais ali, porque Deus tinha que fragilizar realmente, tinha que ir ali com tudo no coração espiritual do Egito, porque cada praga daquela era, na verdade, ali uma linguagem de Deus para um Egito que adoravam criaturas como seus deuses.
Então, o sapo, cada uma daquelas pragas representava, de alguma forma, a religião egípcia, né? E Deus estava lançando esses próprios deuses do Egito como seus próprios opressores, né? Contra o Egito, mostrando que o Deus verdadeiro é único, né? E Deus queria ali provar a sua autoridade como criador ao fazer com que a sua criação ridicularizasse a idolatria de um Egito politeísta que era. Então, quando todas essas apresentações sobrenaturais terminassem, com certeza, irmãos, não haveria nenhuma dúvida na mente, principalmente de Moisés, de que ele podia confiar em Deus e que Deus supriria as exigências dos dias de provação que estavam à sua frente. Então, tendo presenciado o poder de Deus, como ele presenciou, né? Os hebreus podiam ter esperança num futuro com o qual nunca ousaram sonhar antes. Então, queridos, 400 anos de escravidão não é fácil, não. 400 anos de escravidão foi muito tempo moldando o coração dessas pessoas. Então, muitas vezes eu ouço as pessoas falarem assim, mas nós tínhamos que ver esses mesmos prodígios que Deus fez lá com o povo no deserto. Irmãos, Deus fez tudo isso porque tinha uma razão, viu? Não é que ele não possa fazer hoje. Eu acredito que para os finais dos tempos nós vamos ver muitas coisas ainda de Deus. Mas eu quero dizer que naquele contexto, só assim, para quebrar não só o Egito diante do politeísmo deles, mas também quebrar o coração de Israel, sabe? Para trazer um Israel novo, né? E olha, irmãos, não foi suficiente só as intervenções divinas de Deus no deserto, porque esse povo murmurou, esse povo reclamou, esse povo de Israel só foi vencer a idolatria, porque eles também praticaram a idolatria, só anos e anos depois, já com cativeiro babilônico, ó, lá na frente. Olha como que o coração humano é duro, é difícil, né? Você vê que ainda, nós que estamos vivendo esses dias difíceis, tem gente ainda não crendo em Deus, tem gente ridicularizando de Deus. É um negócio assim que eu falo assim, tem muita gente que precisa levar ainda muita coisa na vida para tentar entender, né, a vontade de Deus e o querer de Deus. Mas vamos voltar aqui, né? Então, esse tempo ali no Egito, né, até a saída do povo do Egito, irmãos, todo esse tempo de pragas foi uma grande escola de Deus também para Moisés. Moisés, ele ia viver ali mais 40 anos da sua vida no deserto, agora com uma multidão sob a liderança dele. É muita coisa. Ele chegaria, então, aos seus 120 anos, assim, né? E não foi brincadeira, né? Então, esse tempo de pragas e tudo para o Egito foi um grande aprendizado, assim como Moisés e assim Israel. Com isso eu quero dizer, irmãos, que todas as coisas de Deus sempre têm um propósito para todo mundo. Todo mundo aprende alguma coisa. Todo mundo. Até aquele que diz que não confia em Deus, que não anda em Deus e que ridiculariza Deus, no final vai aprender alguma coisa também. Pode não aprender em relação ao seu relacionamento com Deus, mas vai aprender. Não tem jeito. Todo mundo está aqui nessa grande escola agora, chamada Covid-19, né? A lição de hoje chama Covid-19. Deus nos ensinando, nos moldando e trabalhando a cada dia, né? E usando também essa praga, né? Usando isso para nos ensinar. Muito bem. Eu vou fazer uma pincelada aqui rapidamente nas pragas para vocês notarem
que essas pragas expressavam a ira justa. Ó, agora vamos falar da ira de Deus, né? Deus se ira, viu, irmão? Só que a ira de Deus sempre foi e sempre será uma ira justa, tá? A ira de Deus sempre será, sempre foi e sempre será justa, na medida certa. No caso aqui do Egito, é um bom exemplo da ira justa de Deus por causa dos ídolos e por causa dos falsos deuses do Egito. Vamos lá, o Nilo. Por que o Nilo se transformou em sangue? Êxodo 7, 14 a 25. O Nilo era o centro da religião egípcia, irmãos. O Nilo era adorado pelos egípcios, né? Até hoje, né? Ainda se adora o rio Nilo, e porque o Nilo era fonte de agricultura da nação. E os deuses Rapi e Osíris supostamente protegiam o Nilo, né? O rio Nilo. Então, Deus transformando o rio Nilo em sangue, ele estava ali ensinando o Egito. Segunda praga, a multidão de rãs, Êxodo 8, de 1 a 15. No Egito, era chamado o Deus era Requete, o sapo Deus, né? Era o símbolo da fertilidade e da ressurreição. Deus então fez as rãs atormentarem o Egito, né? O pó da terra se transforma em piolhos, né? Êxodo 8, de 16 a 19, e a palavra hebraica para piolho é quinim, e se refere a mosquitos, né? Então, imagina isso atormentando, né? Aí nós temos as enxames, que é capítulo 8, de 20 a 32. A natureza exata desses enxames não está clara, mas alguns comentaristas creem que se tratava de um inseto que suga sangue e que deita seus ovos em outras criaturas e se multiplica com um apetite voraz, atacando todo homem e infligindo-lhe feridas dolorosas, né? Um autor chamado Kepler, o deus chamado havia um inseto chamado Kepler, representado pelo besouro, era o inseto deus que se tornou impotente na terceira e quarta praga que Deus lançou para o Egito. E aí nós temos Êxodo 9, de 1 a 7, que é a pestilência. Esta era uma doença fatal para o gado, o qual também era considerado sagrado, né? Os animais, o gado era considerado sagrado pelos egípcios e supostamente protegido pelo deus Apis e pela deusa das vacas, Hathor, né? E aí Deus, mais uma vez, ridicularizando os deuses egípcios. E aí nós temos as úlceras, capítulo 9 de Êxodo, de 8 a 12. Essas feridas doloridas eram vistas como um fracasso do seu Deus pessoal de cura, o Deus Tot, né? Esse Deus também foi humilhado, né? Com tudo isso, Deus ridicularizando esse Deus do Egito. Aí nós temos a chuva de granizo, capítulo 9 de Êxodo 13 a 35. Esta praga destruiu as colheitas e os suprimentos de comida. Nut, o Deus do céu, falhou em parar esse desastre do tempo. Mais uma vez, Deus ridicularizando, né, e atingindo o coração religioso e espiritual do Egito. E aí nós temos os gafanhotos, né? Capítulo 10 de Êxodo, de 1 a 20. Um gafanhoto pode comer o seu próprio peso diariamente e registraram-se enxames de gafanhotos de 640 metros quadrados. Um único metro quadrado de enxame poderia consistir de 100 a 200 milhões de gafanhotos. E Osíris, que era o chamado Deus lá no Egito, o protetor da agricultura, era visto como o Deus ineficaz desta praga.
Mais uma vez, Deus, ridicularizando a religião egípcia. E aí nós temos as trevas, capítulo 10 de Êxodo, de 21 a 29, o Deus Ra, o Deus do sol do Egito, o Deus que foi ridicularizado com esta praga, uma praga de trevas tão espessas que até podia se sentir a densidade das trevas, da escuridão. Imagina isso, né? E Deus, mais uma vez, atacando o coração religioso do Egito. E por último, né, a 10ª praga, a morte dos primogênitos, tanto dos homens como dos animais. Êxodo 11, de 4 a 5, Êxodo 12, 29 e 30. Esta praga marcou o fracasso do próprio faraó, que era considerado um deus. Ele estava sem poder para fazê-la parar, perdendo mesmo seu próprio primogênito. Esse foi o último ataque à idolatria do Egito. Deus executou a sua própria ira justa em ambos, no faraó e nos deuses do Egito. E aí o Deus dos hebreus demonstrou que ele era, de fato, o único Deus verdadeiro, com poder e autoridade sobre toda a criação, e que ele usaria todos os meios necessários para assegurar a libertação do seu povo. Todavia, mesmo com o sofrimento gerado por estas pragas, né? Deus demonstrou a profundidade da sua misericórdia. Ele encontrou uma forma de escape para a 10ª e última praga. Deus advertiu antecipadamente que os primogênitos iriam morrer, mas Deus proveu o necessário para evitá-lo. O primogênito não necessitava morrer quando tivesse um substituto que morresse em seu lugar. Então o primogênito iria viver se um cordeiro sem mácula fosse sacrificado e o seu sangue colocado nos umbrais das portas das casas. E para aquelas casas o anjo da morte passaria sem feri-las. E aí surge a festa da Páscoa dos judeus, que lembra de fato isso, né? E não é de admirar que o escritor de Lamentações, né, que é Jeremias, escreveu: as misericórdias se renovam a cada dia, novas, né, são renovadas a cada dia, a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Então, mesmo em meio a um julgamento divino, Deus demonstrou a fidelidade das suas misericórdias. Então, para o Egito foi um dia, ou melhor, uma noite de grande tristeza, né? Mas para Israel foi um dia de grande alegria e louvor ao Senhor, né? Então, irmãos, Deus é misericordioso e amoroso e providenciou ali uma maneira para o Egito. Ele providenciou uma maneira de julgar o Egito e de julgar Faraó. E olha que Deus fez várias tentativas para Faraó tentar libertar, né? Você vê, para cada praga, Moisés ia lá conversar com o Faraó e o Faraó endurecia seu coração. Deus teve muita misericórdia, irmãos. Não foi assim o julgamento de uma vez. Foi tudo mostrando o amor e a misericórdia de Deus. Então, irmãos, essa pandemia também, se olharmos dentro do aspecto da misericórdia de Deus, Deus está tendo misericórdia também, para mostrar ao mundo que precisa ouvir Deus. Como o Faraó teve várias oportunidades, mas ele endurecia seu coração até que chegou ao que chegou, né? E aí a ira de Deus estava ali naquele instante, né, sobre o Egito. Mas aí eu queria voltar um pouco aqui na ira de Moisés. Moisés, ele se irou com o Faraó também porque ele não estava entendendo tudo aquilo, né? Queria se ficar endurecido. E aí eu queria resgatar essa palavra aqui
na última praga. Então, lá em Êxodo 11:8, diz assim: então todos esses teus servos descerão a mim e se inclinarão diante de mim, dizendo: sai tu e todo o povo que te segue as pisadas. E depois eu sairei, e saiu da presença de Faraó, ordenando, ardendo em ira. Isso aqui é a ira de Moisés agora, né? Porque desta vez a ira de Moisés era sadia. A sua ira para com Faraó refletia a desaprovação de Deus e a tragédia que se seguiu, né? Que devastou toda uma geração do Egito. E Deus mostrou o seu poder sobre os deuses do Egito. Então ele usou uma série de pragas para quebrar o domínio de aço sobre os filhos de Israel e finalmente, pelo poder de Deus, uma nação escravizada escapou das fronteiras e dos exércitos do Egito. Mas os desafios que viriam para Moisés ainda não haviam terminado. Então, irmãos, é importante a gente entender todo esse contexto aqui, né? Como que Deus foi fazendo a sua obra nesse tempo, né? Lá no Egito, ensinando o Egito, ensinando o povo de Israel, ensinando Moisés. E a gente precisa, então, olhar para tudo isso hoje e fazer a nossa leitura, né? Agora em Cristo, né? Não mais no Velho Testamento, não mais no aspecto da velha aliança, mas lembrarmos em Cristo de quem nós somos, né? De quem qual que é a obra de Deus. Em Cristo nós temos a vitória, né? Em Cristo nós temos a certeza de todas as coisas lá no final. Então, se Moisés cresceu aprendendo, né, tudo isso, nós também temos que aprender, né? Só que hoje nós temos as promessas que nós temos nos dá certeza, não que Moisés não tinha, né? Mas nós, se ainda não temos certeza lá do final da nossa história, irmãos, então é melhor você aprender logo, né? Não demora não, tá bom? Muito bem, gente. Eu termino minha reflexão aqui, vou fazer a nossa oração e depois nós vamos ver outros momentos de Moisés, né? Outros momentos de ira de Moisés. Essa aqui foi até boa, né? Ele ali diante de Faraó, numa ira saudável, né? Diante de um homem que obstinadamente enfrentou Deus, né? E Moisés estava ali, diante daquele homem obstinado, mas reconhecendo ali uma ira justa, né? Sadia, diante da indignação de um faraó muito duro, que precisou abaixar a cerviz, né? Diante de Deus. É isso aí, queridos. Um forte abraço, um Abacuque bem forte, bem apertado para todos vocês. Espero ter contribuído aí para o nosso crescimento espiritual juntos. Amém? Tchau, tchau.